Olá, tudo bem? Algoritmos. O que é um algoritmo? Bom, falando em termos bem simples, um algoritmo é um conjunto de instruções em sequência que descreve um procedimento passo a passo para resolver um problema ou realizar uma determinada tarefa. Em programação, um algoritmo é essencialmente uma série de ações bem definidas que um computador deve executar. Então, imagine que você tenha o seguinte problema: você precisa calcular a média aritmética de três números. Para um ser humano que conhece o básico de matemática, é uma tarefa bem simples. Você tem três números, soma eles e divide por três. Por exemplo, 10 mais 5 mais 12 igual a 27. 27 dividido por 3 igual a 9. Resposta média é 9. Simples, né? Porém, se você analisar um pouco mais de perto, vai perceber que, apesar de ser algo que a gente faz intuitivamente, tem aí uma série de passos a serem obrigatoriamente seguidos para que esse problema seja resolvido. Eu vou colocar aqui em frases curtas qual seria essa sequência de procedimentos a serem seguidos. Deixa eu copiar e colar aqui. Vou colar aqui no, como se fosse um comentário no código. Então vamos lá. Primeiro passo, ler os três números. Segundo passo, somar os três números e guardar o resultado na memória. Passo 3, dividir a soma por 3. Passo 4, armazenar o resultado da divisão na memória. Passo 5, exibir o valor da média. Passo 6, fim. Então, foram seis passos que a gente seguiu até aqui. Esses seis passos são instruções que devem ser seguidas para resolver esse problema. A gente chama essas instruções de algoritmo, porque é uma forma de resolver esse problema que me foi dado. Um programa de computador funciona com uma sequência de instruções que a gente chama de algoritmo e que realiza algo. Pense um pouco mais e observe que existem várias formas de resolver um mesmo problema. No caso desse que foi proposto, poderíamos, por exemplo, fazer de uma outra forma. Vou colocar aqui, ó, uma outra sequência de instruções que poderiam ser usadas também para resolver esse problema. Olha aí. Isso aqui é uma outra forma de resolver o mesmo problema da média. Ler o primeiro número é o passo um. Passo 2, dividir esse número por 3 e guardar o resultado na memória. Passo 3, ler o segundo número. Passo 4, dividir esse número por 3 e somar ao resultado que está na memória. Passo 5, ler o terceiro número. Próximo passo, passo 6, dividir esse número por 3 e somar ao resultado que está na memória. Passo 7, exibir o resultado que foi guardado na memória. 8, fim. Então perceba que eu usei uma estratégia diferente para fazer a mesma coisa. Então, eu usei um outro algoritmo. Ah, mas para que variar se no fim vai dar o mesmo resultado? É possível que vários motivos sejam necessários, sejam a razão, a causa de você usar um algoritmo diferente. Digamos que para você fazer a divisão de um número, você demore um certo tempo. Digamos que seja uma operação complexa a ser feita, a divisão. Vamos supor que seja um número muito grande e que você tem que fazer essa divisão na mão, por exemplo. Ou que não seja uma divisão que não seja uma divisão, que seja uma operação bem mais complexa, que vai levar um tempo determinado. Se eu deixar para fazer essa soma no final, aqui, a divisão no final, quando eu tiver a soma total, eu vou demorar muito mais tempo. Então, eu vou dar uma sensação de lentidão para o usuário. Nossa, ele vai informar os três números para só depois fazer o processamento. Ora, eu poderia fazer o processamento à medida que esses números fossem sendo informados, dando assim a sensação de que o processamento é mais rápido do que nesse primeiro algoritmo. Eu estou dando um exemplo bem simples, bem simplório, tá? É, é claro que fazer uma divisão é uma operação muito rápida para um computador, tá? Mas assim, é mais para você entender qual é a motivação por trás de eu bolar algoritmos diferentes, ok? Então você viu que eu fiz uma pequena variação aqui. Ao invés de dividir a soma total por 3, eu dividi cada número por 3 e fui somando ao resultado. No final, o resultado foi o mesmo, mas eu usei estratégias diferentes.
Eu poderia usar outras estratégias, algumas eficientes, outras nem tanto. Todas essas estratégias são chamadas de algoritmos, como eu disse antes. E quando eu faço um software, eu preciso encontrar qual é o algoritmo mais eficiente, mais rápido, mais seguro. Então, são vários os critérios que precisam ser levados em consideração. Obviamente, eu dei um exemplo básico, mas simples ou complexos, algoritmos são sempre instruções para resolver algo. Existem algoritmos muito, mas muito mais complexos e mais elaborados, com mais possibilidades, mais variáveis, mais caminhos diferentes a serem pensados e seguidos. Só para você entender como na vida real as coisas podem rapidamente se tornar mais complexas, imagine que ao receber um dos três números, o usuário digite uma letra. Esse algoritmo que eu mostrei aqui, do jeito que está, não tem capacidade de tratar esse problema. Ele não vai entender que aquela letra não é um número. Ele vai dar pau, vai dar problema. Esse algoritmo pressupõe um caminho feliz, ou seja, ele vai levar em conta que tudo vai dar certo, que somente números vão ser informados. Outros problemas também podem surgir. Então, um algoritmo robusto, bem estruturado, tem que dar conta de todos esses problemas. Um algoritmo na linguagem de programação, ao invés de frases e ordens de ação, como eu usei nesses dois exemplos, é uma sequência de comandos, de palavras-chave que eu vou digitando. Por exemplo, como seria um programa em Java que fizesse a média de três números? Como que seria em Java eu implementar esse algoritmo que eu escrevi aqui em frases? Como que seria o código desse programinha? Veja só, eu não quero que você se preocupe agora com o que eu vou escrever. Eu quero apenas que você observe como que a linguagem no computador é diferente do que a gente está acostumado na vida real. Só que, no fim das contas, são instruções. Do mesmo jeito que eu escrevi essa lista. É, lembre-se, não se preocupe em entender nada agora. Aprenda a lidar com o não saber. Aprenda a lidar com a sensação de que você não está entendendo tudo. E aprenda a não se desesperar, não ficar ansioso ou irritado com isso. As coisas vão fazendo sentido com o passar do tempo. É assim mesmo. Faz parte de qualquer aprendizado, não só de Java. Bom, deixa então eu copiar o código aqui que eu tenho na minha colinha e eu vou colar aqui. Ok? Então tá aqui o código que faz exatamente o que foi descrito aqui nesse algoritmo que eu escrevi aqui em forma de ações, né, de frases. Aqui ele vai preparar, ele vai criar uma instância de scanner. Esse scanner é uma classe que obtém informações que o usuário digita no teclado. Não se preocupe em entender o que que é isso, tá? Isso vai ser explicado mais tarde. Eu só quero que você entenda que esses comandos vão fazer a média, eles vão obter esses números e vão fazer a média dos três números. Então aqui eu tenho, digite o primeiro número, vai mostrar essa frase, aqui ele vai capturar esse número do usuário, aqui ele captura o segundo número, aqui o terceiro número, aqui ele faz uma soma dos três números, e aqui ele divide essa soma por três. E no final ele mostra a média, que é a divisão da soma dos três números por três. Então é isso, pessoal. Eu escrevi uma série de comandos e instruções aqui, bolei o algoritmo e descrevi ele através de comandos de linguagem Java. Java. Nas próximas aulas, aos poucos, passo a passo, a gente vai aprender como programar, como criar algoritmos e como transformar essas ideias em código, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.